Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou Bruno Vieira Amaral. Hoje o Eduardo vai tentar ajudar um ouvinte que nos contactou com um dilema. O filho tem 18 anos, namora há 3 meses com uma rapariga e há uns tempos surpreendeu a mãe e o padrasto ao dizer-lhes que ia passar a noite em casa da namorada. Os pais dela não estavam, mas tinham autorizado. Ora, a mãe, a nossa ouvinte, e o padrasto não concordam, mas temos aqui duas posturas perante a mesma situação. Eduardo, boa tarde. O que é que esta mãe deve fazer? Ir com a onda ou manter as regras, sabendo que as regras só se aplicam aqui em 50% das situações, ou seja, só se aplicam na sua casa? Olá, Bruno. É difícil. É fechar os olhos, fechar os olhos e rezar pelo melhor. Não, se nós formos, enfim, começarmos por um lado, podemos dizer assim, ó, magnífico este filho, porque podia perfeitamente ficar de um dia para o outro em casa de um amigo e arranjar toda uma solução mais clandestina para fazer aquilo que vai acabar por fazer. E, portanto, este filho teve a lealdade de dizer, olha, passa-se isto. Que bom esta mãe, que no meio deste embaraço e de uma forma muito terna, coloca a questão com uma clareza e com uma bondade absolutamente fora de lugar. E depois não faz sentido fazermos disto uma regra muito rígida, como é óbvio. Mas eu percebo esta perplexidade, porque não tem tanto a ver com o facto de nós nos confrontarmos com uma questão que não é fácil, que é nós chegarmos à conclusão quando os nossos filhos acabam por ter uma relação amorosa e a relação amorosa, de certa forma, evolui para uma relação onde a sexualidade se expressa e se vive. Evidentemente que os pais são pessoas de uma sensatez absolutamente sem fim e nessas circunstâncias têm a noção que, pronto, de grau a degrau é um crescimento que faz sentido e que de alguma forma tem de ser assim, o tem com as aspas devidas, como se compreende. Outra coisa diferente é os pais, ao confrontarem-se com isso, percebem, ok, deixou de ser pequenino, por mais que eu faça de conta que ele seja pequenino, este meu filho já cresceu, qual é a minha autoridade para dizer não senhora, e depois ficam, como a maior parte dos pais ficam nestas circunstâncias, ficam ali no meio campo, meios atarantados. Eu por mim diria, por outro lado sinto que não posso, depois se eu digo que não posso, da próxima vez que ele queira lá ficar, de facto não me vai dizer que lá fica, mas vai ficar em casa de um amigo, eu já sei que, bom, e neste turbilhão de coisas todas estas coisas que fazem parte da cabeça dos pais, de todos os pais, é natural que os pais se encolham um bocadinho, se calem, não digam nem que sim nem que não, mas mostrem, quando muito, algum desagrado. O facto disto se dar não vincula, como se compreende, um filho àquela relação, não é um compromisso que de alguma forma vá por diante, por mais que os pais tenham a ideia de que quando as relações se tornam próximas a este ponto, bom, esse compromisso não deixa de existir. Aquilo que me parece que a nossa ouvinte está a dizer é, bom, eu se calhar até aceitaria isto tudo
se aquela relação tivesse, sei lá, 6 meses, 1 ano, fosse o que fosse, ou se eu próprio tivesse a noção de que, pronto, eles convivem quando estão a estudar fora e tudo mais, mas posta desta forma, o filho está, no fundo, a dizer, olha, e agora? Continuas a considerar-me pequenino ou dás-me, pronto, pelo menos, nem que não seja pelo silêncio, dás-me o teu aval para que eu me possa aventurar desta maneira. E eu acho que esta mãe acabou por fazer isso, acabou por ficar um bocadinho calada e esperar que tudo acabe por dar certo, claro. É um bocadinho disso, de esperança, mas fica sempre aqui uma tensão, porque faz-se uma coisa de um lado que não se pode fazer do outro. Esta mãe tem razão em pôr aqui um travão, sendo também uma relação recente, a primeira namorada que o filho lhe apresenta. Faz sentido que assim seja, mesmo sabendo que na outra casa, na casa da namorada, as coisas não se passam assim. Não parece que o problema seja moral. Aliás, a mãe disse-nos isso. Não é essa a questão. Mas, de facto, também tem direito a decidir os seus próprios, claro, a ter as suas regras. Não, é um travão terno e compreensível de uma mãe. Eu acho que a todos nós que temos filhos mais crescidos, se calhar conseguimos perceber isso melhor, sobretudo quando nos confrontamos uma primeira vez com estas coisas. Porque, obviamente, somos pessoas com outras perspectivas de vida, diferentes daquelas que os nossos pais tinham em relação a nós. Nós temos isso tudo mais ou menos esclarecido, mas depois, quando chega a hora de nos confrontarmos com um acontecimento como este, trememos todos e ficamos ali num registro. E agora, o facto de serem perspectivas contraditórias na família de um e da família do outro, eu não acho que seja obrigatoriamente mau, porque eu acho que quanto mais estas coisas... Não pode haver aquela ideia de, bem, quer dizer, os pais da namorada são uns porreiraços. Sim, mas isso inevitavelmente, Bruno, já sabe como é que é. Mas isso, quantas vezes nós os dois já passámos por isto, não é? Os pais da minha amiga deixam fazer isto logo, aqueles é que são uns pais como deve ser, portanto enxerga-te e faz lá uma atualização para ver se consegues ser melhorzinho. Isto faz parte do dia-a-dia dos pais. Faz. Mas este tipo de contraditório vai fazer com que uns e outros, ambas as famílias, se tentem compatibilizar. Aqueles que abriram de repente a porta, se calhar vão perguntar-se, bom, teremos precipitado isto ou teremos facilitado mais. Os pais que disseram, não, isto está a ir depressa, se calhar vão ter que repensar, e este contraditório traz este tipo de coisas. E deviam falar, Eduardo, desculpe-me, deviam falar os pais entre eles? É que não ficamos a saber, não ficamos a saber se já se conhecem, se já conversaram, mas aparentemente não. Não, com toda a certeza, pelo tom da carta, não. Bruno, mas falarem seria muito pior, então era admitirmos que os nossos filhos são crescidos a ponto de terem uma vida amorosa e uma vida sexual, e depois nas costas tratarmos disso tudo, enfim, afinando critérios, como se eles fossem muito pequeninos e se precisassem de uma tutela concertada para não se perderem entretanto. Isso era até humilhante para eles. Essa não é a solução. Não. E explicar, os pais não fizeram isso. Explicar com toda a calma, com toda a serenidade, estas são as nossas regras, percebemos que do outro lado não sejam as mesmas, mas estas são as nossas regras. Sim, claro, está a ver os nossos filhos, quando nos querem tomar o pulso e são um bocadinho desafiadores, e em relação a alguma coisa que para nós é mais ou menos um interdito, eles, quando já são crescidos e são argumentativos, nos dizem, pronto, surpreende-me, quase como quem diz, revela-te naquilo que tu és capaz de fazer como pai ou como mãe. Pronto, e eu acho que esta mãe, obviamente, deve ter esta lisura de dizer assim, olha, eu não sei a maior graça do mundo, se calhar se tu me perguntasses posso, eu diria não, independentemente da tua idade, e independentemente de saber que tu podias fazer, fosse o que fosse, nas minhas costas,
Mas agora surpreende-me, mostra-me que és crescido o suficiente para que eu possa viver isto com a naturalidade que eu também quero ter, mas que eu só conseguirei ter a partir do momento em que eu sinta que, por mais que às vezes eu até possa perceber que estou a achar que tu és pequenino demais quando não és, ainda assim eu quero perceber que tu estás seguro e que no meio de tudo isto não te vais prejudicar, nem te vais magoar, nem vais magoar ninguém, claro. E esperamos que esta conversa possa servir de ajuda também, de algum alívio até, porque isto pesa um bocadinho para esta mãe. Como uma mãe destas vai servir, porque quem é capaz de pôr uma questão de uma forma tão bonita como esta? E com esta delicadeza. Capaz de tudo. Eduardo, chegamos ao fim do programa de hoje e desta semana também, foi o último desta semana. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt, e pode sempre enviar-nos questões, dúvidas, partilhas através do e-mail eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um grande abraço e um bom fim de semana. Um bom fim de semana para si e um grande abraço também. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.